29º domingo do Tempo Comum, quero te convidar para essa chave de leitura e nesse final de semana a gente vai ver com muita propriedade que a lógica de Deus é diferente da nossa. Vamos lá para a liturgia deste final de semana. Na primeira leitura de hoje, nós temos o Cântico do Servo Sofredor. É importante a gente saber e lembrar que o Deutero Isaías, onde está contido o Cântico do Servo Sofredor, ele é escrito no período em que o povo estava exilado na Babilônia, estava perdendo a esperança, estavam muito tristes, estava perto da libertação, mas eles estavam entristecidos pela demora que estavam no exílio, ou seja, pelo tamanho sofrimento que eles viviam e a saudade que eles tinham para retornar à sua casa, voltar à sua terra. Na liturgia de hoje, nessa primeira leitura de maneira especial, nós veremos então o servo, escolhido por Deus, que recebe de Deus uma missão, que assume esta missão, que passa pelos sofrimentos e que tem a capacidade sim de alcançar a libertação, de alcançar a sua alegria, a sua felicidade, superando a dor e o sofrimento, mas para isso sendo necessário enfrentar. A figura do servo é um tanto enigmática, porque nós não temos com clareza quem é este servo. Se é algum dos profetas do Antigo Testamento, se é uma figura representativa, ou seja, Moisés, Davi, enfim, nós não temos com clareza quem é. Pode ser até uma figura representativa na coletividade, falando de todo o povo de Israel. A única coisa que nós temos claro é que este servo será um prenúncio de Jesus Cristo. Aquele que assume sobre si as dores da humanidade, enfrenta o sofrimento, enfrenta as dores, recebe do Pai uma missão e vai vencer. Então, esta primeira leitura de hoje é um ânimo, tendo a consciência de que Deus nos ampara, confia no ser humano, quer contar com o ser humano e não quer que o ser humano simplesmente sofra, mas quer que o ser humano enfrente os seus sofrimentos e vença. Outro ponto importante de entendermos nesta leitura é que o servo consegue compreender que o sofrimento não se trata de um castigo de Deus, se trata sobretudo de um sacrifício em favor de um bem maior. Ou seja, muitas vezes sofremos na vida pelos pecados sociais, pelos pecados pessoais, mas temos que ter a consciência de que não se trata de um castigo de Deus. Deus não quer que o ser humano sofra, mas nós sabemos que o sofrimento é uma condição do ser humano e por isso precisamos enfrentar para vencer, para lutar e superar a nossa condição de sofrimento, alcançando-nos a vitória prometida e sonhada por Deus. A vida do servo, então, que para muitos pode ser entendida como uma vida fracassada porque passa pela dor e pelo sofrimento, vai ter aos olhos de Deus uma consciência profunda de superação da dor, do medo, do sofrimento e, acima de tudo, alcançando a libertação para todo o povo. Na continuidade da liturgia, então, temos o Evangelho. E é bem interessante ligarmos a semana passada, porque a semana passada falávamos da importância do seguimento de Jesus. Mas olha só que muitas vezes nós ainda incompreendemos o caminho de Jesus. No Evangelho de hoje, os discípulos vão pedir um lugar de honra, um lugar de poder, um lugar acima dos outros para Jesus. E Jesus vai mostrar que o seu caminho será o caminho da dor e do sofrimento, e acima de tudo, superando tudo isso para alcançar a vitória. Na semana passada, falávamos de querer seguir Jesus, ou seja, eu te seguirei, Senhor. Mas será que nós queremos seguir este Cristo que passa pela dor, que passa pelo sofrimento, que passa pela cruz para a salvação da humanidade, para um bem maior? Essa talvez seja a principal questão do Evangelho de hoje. O mais engraçado, gente, é que entre os discípulos também haviam, entre todos os discípulos, essa incompreensão do reino. Hoje, no Evangelho, esses dois discípulos pedem a Jesus o lugar privilegiado e Jesus vai ter que realmente chamar, conversar e explicar o caminho do reino. O que me chama mais atenção é que os outros discípulos ficam indignados com esses dois. Embora que não ficam indignados porque eles pedem isso a Jesus, mas porque parecem que, por esse pedido, eles estivessem roubando ou tirando dos outros discípulos também um lugar privilegiado. Quantas vezes nós não queremos seguir Jesus de verdade, queremos apenas os privilégios que a fé pode nos oferecer? Quantas vezes nós queremos nos usar do ministério, dos cargos que estamos, das coisas que fazemos na igreja para benefícios próprios? Quantas vezes a nossa vida e o nosso seguimento de Jesus não se dá porque realmente queremos viver com intensidade aquilo que Jesus viveu, mas apenas queremos nos servir do que Jesus pode ser na vida da gente? Quantas vezes nos indignamos por Deus não fazer as nossas vontades, não fazer aquilo que queremos? Cuidado, às vezes, até hoje, incompreendemos o reino de Jesus, o reino que Deus quis implantar aqui na Terra.
No Evangelho de hoje, então, nós vamos aprender o que é implantar o reino de Deus, ou seja, é ter a consciência de que seguir Jesus é aprender com Ele, é também enfrentar as dores e os sofrimentos em favor da humanidade, é assumir as nossas cruzes, é assumir a nossa dor, é assumir o nosso sofrimento para um bem maior. Seguir o reino de Deus é servir a humanidade, é servir o mundo, é ter a consciência de que nós precisamos, acima de tudo, levar a boa nova a todos os povos. Não é se servir do mundo, mas é estar disposto a servir a humanidade. Ser cristão é servir a humanidade, como Jesus serviu. Como já escutamos em outras semanas, a carta aos Hebreus é destinada a uma comunidade que estava triste, que estava perdendo a esperança do Evangelho, a alegria do anúncio. Era uma comunidade cristã, mas que já perdeu um pouco aquele ânimo inicial, principalmente devido às perseguições que sofriam. É interessante que nesta segunda leitura nós percebemos a nossa participação em Cristo, ou seja, Jesus que veio se fez como um de nós para nos ensinar, acima de tudo, que não devemos desanimar diante da dor e do sofrimento, mas que precisamos enfrentar para vencer. Nesta leitura, nós aprenderemos sobretudo que participando das dores e dos sofrimentos de Cristo, alcançaremos também a glória do Senhor. O que de mais forte temos nesta leitura é a necessidade de permanecermos firmes na fé. Às vezes, diante da dor e do sofrimento, nós caímos na tentação de abandonar os sonhos de Deus, achando que é um castigo, achando que não merecemos, mas precisamos ter a consciência de que o próprio Cristo passou pela cruz, passou pela dor, mostrando pra gente como é que nós precisamos fazer para vencer tudo isso. Hoje, nós precisamos nos manter firmes na fé para alcançarmos a glória do céu. Resumindo então a liturgia deste final de semana, nós teremos a consciência de que Cristo, o servo sofredor, enfrenta as dores e os sofrimentos, resgatando a nossa esperança, o nosso ânimo, tendo a consciência de que precisamos aprender o que significa seguir Jesus. Seguir Jesus não é buscar as glórias desta vida, as alegrias desta vida, mas é acima de tudo servir a humanidade, mesmo que para isso precisamos enfrentar dor, sofrimento em favor dos irmãos. É serviço, não ser visto. Ser cristão de verdade é professar a fé, manter firme na fé de Jesus e fazer o reino de Deus acontecer, como escutamos no Salmo de hoje, confiando na misericórdia de Deus e esperando somente no Senhor. Quantas vezes, gente, diante da dor e do sofrimento, nós abandonamos a fé, abandonamos os sonhos de Deus? Que nesta liturgia nós aprendamos a seguir Jesus de verdade, aprendamos que seguir o reino de Deus nem sempre vai ser fácil. Precisamos assumir a cruz, enfrentar a dor para alcançarmos o céu. Participe da sua comunidade, participe este final de semana da liturgia, na vida comunitária e dos seus irmãos. Tenha consciência de que você é cristão, sirva ao mundo, doe a sua vida para ganhar a vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e eu, simples assim.